Tá vendo que o mundo tá prestes a acabar, Maria? Tá vendo? Tá aí teu filho. O mundo tá prestes a acabar. O mundo tá prestes a acabar. Foi o W que me avisou. Tu falasse com ele, foi? Falei. Obrigado. Tá tendo assalto pra todo canto. Tá tendo. Tá tendo arrastão. Isso é perto do mundo se acabar, Zona. Tu quer que o mundo acabe? Quero. Eu quero ir pro inferno, eu quero. O mundo tá prestes a acabar, Zona. Foi o W que mandou dizer isso. Eu fui o pato com ele. Sussa não fez também? Sussa não fez? Tem mal disse, ei, eu sou. Eu vou dar minha alma a tu, Satanás. Eu vou quebrar isso aqui, mas eu quero tudo de bom. Quero mulher, quero comida, quero tudo. Eu não sei nem quem é esse Jesus. Eu quebrei tudo. Tá perto de se acabar esse mundo, Zé. O mundo não, o povo. Que o mundo não se acaba não. É, a humanidade. A humanidade. Novo normal. É novo e normal para quem? Por que tantas pessoas morrem diariamente, mesmo antes do Covid-19? A morte está sempre presente nas notícias. E agora que o vírus está aqui, quais vidas importam? As que param a economia? A doença ataca a todos igualmente ou alguns estão mais propensos a morrer do que outros? Quantos pobres estão morrendo? Como se faz quarentena morando na rua ou em uma casa em que há 2 quartos para 6 pessoas? Quem tem que sair para trabalhar todos os dias teve como parar? Eu tenho direito a quê? A uma parte do que produz, mas e os patrões e os ricos que não trabalham? Por que eles têm tanto? Ele tem como produzir sem mim, então? Quem produz a comida que vem à minha mesa? E por que subiram de preço logo quando mais precisamos? Precisamos comer. Por que tenho que perder os meus direitos logo quando o mundo é obrigado a parar? Sou eu e meus pares que movem o mundo? Então por que o governo não pensa nos mais pobres? Por que o lucro é mais importante que a vida? Não me perguntaram se eu concordo com a forma que estão lidando com as coisas. Tem que ser diferente. Durante esses últimos meses, desde que vovô se foi, estamos pelejando para alugar essa casinha, que foi conquistada a custo de muita luta. Ele já ofereceu até por 250. Só que todo mundo que veio visitar não se agradou pelo mesmo motivo. A casa é muito pequena. Como revela Karl Marx, liberdade é a possibilidade de escolher entre alternativas concretas. Alguns podem escolher a dimensão do espaço onde vão morar, enquanto outros, como o pai e o vovô, simplesmente agradecem porque saíram de um casebre feito com capim e chão de barro. Pela condição miserável a qual já foi submetido, meu pai até costuma falar que eu levo uma vida de príncipe quando eu me queixo sobre o espaço que eu moro, por exemplo. Mas por que saber que tem gente em uma situação muito pior deveria me reconfortar? Será que é pedir demais uma casa onde pelo menos eu possa ter um guarda-roupa para guardar minhas coisinhas? O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas e cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas. Não importa se são ruins, nem importa se são boas. E a cidade se apresenta centro das ambições para mendigos ou ricos e outras armações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões,
policiais. Você começou a trabalhar com que idade? Acho uns 14 anos, por aí. Uns 14 anos acho que eu tinha. Comecei a trabalhar em barraca, né? Lá em Casita Rita de lanche, né? E de pipoca com feijão, né? Amendoim. Eu trabalhei em barraca, né? Lá no Casita Rita, na Praia do Zumbi. Passou quanto tempo trabalhando lá? Trabalhei muitos anos com destino de barraca, passei por outra barraca, depois fui trabalhar com meu irmão também em barraca. Muitos anos com destino na frente, no relento. E ali sofri muito ali. Passei muito tempo ali no Casita Rita trabalhando com destino, foi muito triste, viu? Ajudou muito, mas também por outra parte, né? Nada de carteira assinada. Tive que ir para São Paulo assinar minha carteira com 28 anos. Trabalhar lá em São Paulo. Foi a primeira vez que tu assinou essa carteira? Primeira vez. No auxiliar de empresa lá em São Paulo. Trabalhei na firma Jânio Cri, né? Trabalhei lá nessa firma. Aí prestava conta ao Banco Itaú, né? Aí de limpeza, pronto, foi assinar minha carteira. A cidade se encontra prostituída por aqueles que a usaram em busca de uma saída. Ilusora de pessoas de outros lugares, a cidade e a sua fama vai além dos mares. E no meio da esperteza internacional, a cidade até que não está tão mal, e a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. A minha infância foi muito sofrida, muito sofrimento. Eu sei que é fome, eu sei que é sofrimento, entendeu? Meu pai teve 5 filhos, vivia na casa da minha avó, na casa da minha tia, e morava em casa alugada. E a gente sofreu muito, entendeu? Dormia, quando a cama quebrava para voltar a cama, era um tempão. Eu dormia nos papelão no chão, 5 irmãos comigo, né? 3 homens e 2 mulheres, né? E a gente dormia no chão. A gente às vezes não tinha nada para comer, era farinha com caico que a gente comia. Que é caico? Caico, aqueles peixinhos, mamãe me deu 2, aqueles cambimba, né? Cambimba. Eu comi muito aqueles cambimba com farinha, era uma delícia, na hora da fome, entrar beleza. E com cuscuz, amarelinho, né? A gente comeu muito, né? Farofa, né? A gente muito figo de alemão saguado, né? Com farofa, com cuscuz, né? Que é o amarelinho, né? E a gente também assim, sofrendo muito, né? Assim, tinha dia aqui em casa que era direto, cuscuz, né? Às vezes também tinha em casa também que era, no tempo da batata barata, era barata, às vezes era no tempo do inhame, barata também era inhame. A gente viveu E uma como vida foi assim. que melhorou? Ou não melhorou? Melhorou depois que eu fiquei adulto. Que eu disse, agora eu vou dar a volta por cima. Aí comecei a trabalhar, ajudar meu pai e tal, né? Sempre ajudei meu pai e minha mãe, né? E melhorou mesmo. Melhorou mesmo. Depois de maior, né? De maior que eu comecei a trabalhar, ajudar, né? Com destino, né? Mas sempre eu quis o bem do meu pai e da minha mãe. Sempre trabalhei para ajudar eles. A paisagem é o produto da cultura de uma sociedade, e na nossa, composta por diferentes classes sociais hierarquizadas segundo suas possibilidades econômicas, o que se difunde sobre as favelas é que são espaços da ilegalidade, da marginalidade, da criminalidade e da insalubridade, habitada por jovens perigosos, as putas, os pobres. O que perdem de vista é a dimensão da produção do espaço, que foi historicamente configurado. A favela é a expressão dos conflitos no espaço urbano, e esse caos a gente não vive porque quer. Como expressou de forma muito clara uma camarada lá do Rio, a Luana, a favela não é arquitetura popular, é a arquitetura do capital para amontoar trabalhadores. Não é opção, e romantizá-la só serve para naturalizar a condição subhumana com a qual o corpo se amontoa no mínimo de espaço e salubridade. Os discursos mais efusivos e bonitinhos vêm sempre da boca de quem nunca precisou viver na periferia. E em última instância, numa favela. A gente sabe o valor que tem escapar dessa regra. Ela também comenta que quando fazemos o debate sobre o direito à cidade, ficamos muito limitados a debater a otimização de políticas públicas no que tange a transportes, moradia e outros equipamentos.
São debates muito importantes, pontuais, só que eles não tocam o cerne da questão. Citando Hermínia Maricato, ela enfatiza que a cidade é a luta de classes. O geógrafo Aziz Absaber vai também sugerir que a cidade é a sociedade projetada na dimensão do espaço. Como diz Henri Lefebvre, durante longos séculos, a Terra foi o grande laboratório do homem. Só há pouco tempo é que a cidade assumiu esse papel. A gente vive numa sociedade capitalista, pautada na exclusão, na manutenção da propriedade privada e no sistêmico distanciamento dos trabalhadores do meio de produção. Então é óbvio que o resultado será o agravamento da segregação urbana e do cerceamento de direitos, moradia e transporte, por exemplo. Lefebvre vai sugerir que a cidade tem uma espécie de duplo caráter. Expressam seu valor de uso, potencial de uso para atender demandas do coletivo, e seu valor de troca, possibilidade lucrativa proveniente da atividade especulativa desempenhada pelo setor financeiro, por exemplo. É importante notar que, seguindo a lógica mercantilizante da vida, que é inerente ao sistema capitalista, a cidade de valor de uso jamais poderá se sobrepor à cidade de valor de troca, por motivos já citados. É preciso que esta se torne mercadoria. A dinâmica atual das cidades é a dinâmica da exclusão, e concebendo-a como mercadoria, assumimos implicitamente o discurso de que alguns terão como pagar, enquanto outros não. Alguns terão acesso à moradia de qualidade, outros não. Alguns terão acesso a saneamento, educação, lazer, abastecimento de água, outros não. Alguns terão acesso à cidade, alternativas em transporte, outros não. A cidade torna-se privilégio de quem pode pagar por ela e barra acesso aos que não podem. Desta forma, só existe luta por pleno direito à cidade, vias de fato, quando se tem por horizonte a construção de uma outra sociedade, livre do compromisso da manutenção do modo de produção capitalista e seus postulados. Na via da reforma, ou na via onde não se combate de frente o sistema, a projeção para o futuro é que não existam cidades para que possamos reivindicar direito ou acesso. O futuro distópico da cidade no capitalismo é a não-cidade. As cidades vinham no tempo da desordem, quando a fome governava. Entre os seres humanos, vim no tempo do tumulto. Mas tu falava o quê? Me indignei. Me deu uma memorinha. Assim passou meu tempo, que por sobre a terra me Ele foi me dado. estupava. Meu alimento comia sofria? entre as Sofria. batalhas. ficava Me deitava como? para dormir entre os Ficava- assassinos. Ficava Do amor deprimido. cuidava Assim o desatentamente quê? e olhava a natureza impacientemente. Tu sofria muito. Assim passou meu tempo, que por sobre a terra me foi dado. As estradas conduziam ao pântano no meu tempo. A língua me traiu ao carrasco. Fui capaz de pouco, mas os que governavam, sem mim, estariam mais seguros. Era a minha esperança. Assim passou meu tempo, e por sobre a terra me foi dado. As forças eram poucas. O alvo, muito distante. Estava até plenamente visível, ainda que para mim inalcançável. Assim passou meu tempo, e por sobre a terra me foi dado. Vocês, que emergirão do dilúvio em que nós submergimos, lembrem-se, quando falarem de nossas fraquezas, também dos tempos tenebrosos dos quais escaparam. Passamos nós, mais frequentemente do que os sapatos trocam de países, por guerras de classes, desesperados, quando só havia injustiça e nenhuma indignação. E a gente sabe que também o ódio à baixeza distorce as feições. Também a ira à injustiça torna a voz rouca. Ah, nós,
e queríamos preparar o solo para a gentileza. Não podemos nós mesmos ser gentis. Vocês, no entanto, quando a hora chegar em que o ser humano seja ajudador do ser humano, lembrem-se de nós, com indulgência. Vai além da visão, sair de casa e bater de frente com o caveirão. Com 762 apontado na minha cabeça, o caname revistando e cheirando a minha mão, não. Papo de realidade, vários não chegaram na minha idade. Não dá pra acreditar que vai mudar se trocar o nome de favela pra comunidade. Pouco importa a nomenclatura, se falta cultura, louca vida dura, foi pra sepultura. Vem da escravatura, hoje ninguém atura, tem que ter postura pra poder cobrar da prefeitura. Na gaveta gelada do ML, vários amigos que foram abatidos pela cor da pele. Tática inimiga, bota bala pra comer e menos um niga. Atiram na nuca primeiro, derrubam certeiro pra perguntar depois. A mídia não cala nossa voz, Favela Vive parte 2.